Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, professor Paulo Mendes, professor de Geografia aqui do canal da Escolha Educação, para fazer hoje com vocês mais uma aula de correção de Enem. Tá? Nós já temos gravados aqui no canal correção do Enem 2024, tem uma correção que está coletiva, está minha e do professor Michael, que nós fizemos juntos a correção da parte de Ciências Humanas, mas eu acabei recortando aqui para corrigir as questões de Geografia com vocês. Então essas questões são questões que estão no caderno 3, caderno branco, chamado de caderno 3 pelo Enem. E essa prova foi aplicada no dia 5 de novembro de 2023. Então, quais são as questões que eu vou corrigir aqui? A questão 50, que fala de agricultura urbana, a 56, que fala sobre população, taxa de fecundidade, a 60, que fala de precarização do trabalho, 63, que fala sobre degradação do solo, 65, que fala sobre desigualdade, miséria, 66, que fala sobre agrofloresta, a 67, que fala de geografia urbana, urbanização, a 68, que fala de Afeganistão, e aí está pegando direito das mulheres, Afeganistão, a 70, que fala sobre logística, principalmente de transporte de soja, 71, corrida espacial, 74, sustentabilidade, 76, acordo na União Europeia, Mercosul, 79, geografia econômica, que está pegando um aspecto específico lá, que é sobre dumping comercial, 83, elementos de geologia, que está falando sobre o Himalaia, 85, questão que fala de aquecimento global, mudanças climáticas, 87, sertão nordestino, falando um aspecto de cultura, 89, falando de cerrado, de agricultura e de degradação ambiental, e a questão 90, falando sobre população, geografia regional da China, porque vai falar da região de Xinjiang. Então, bem-vindos, vamos nós por aqui. E antes de eu começar, é importante que eu te diga que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho 100% voluntário. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, você nos ajuda bastante. Se você puder, achar que curtir, deixa andar mais um pouco a aula aqui. Se você curtir o conteúdo, a forma que estamos fazendo, vai lá, dá uma curtida no vídeo, porque ajuda bastante a gente. Tá bom? Então, vamos lá, Questão 50, geografia urbana, está falando de, deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente conseguir fazer o item. Bom, vamos lá. Movimentos de agricultura urbana no Rio de Janeiro vem crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos, quanto tanto por meio de reproduções de vida, modelos de vida antigos, vinculados ao resgate dos próprios costumes, como e cada vez mais são revelados hábitos inventivos nos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior com o campo, passam a se dedicar a essas atividades. Ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação, permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores e consumidores, pois ambos se confundem nas experiências de agricultura urbana. Veja, o texto está falando sobre cultivando relações, o arranjo local da penha e a mobilização de mulheres a partir das práticas da agricultura urbana na favela. Então, a prática agrícola no texto apresentada, ela traz uma vantagem no espaço urbano. Qual é a vantagem específica aí? É a questão da ocupação de lugares ociosos, já está logo de cara aqui, Então, por quê? Porque são aquelas áreas, normalmente, vamos pensar em termos gerais, Normalmente aquelas áreas que são embaixo dessas fiações de alta tensão, então você tem uma grande área livre. Tem alguns outros espaços, muitas vezes aqui em São Paulo mesmo tem várias praças, O pessoal acabou utilizando para fazer hortas em determinadas áreas, e isso vai facilitando. Então, a prática agrícola aqui está ocupando lugares ociosos. Não está falando de densificação da área central, muito bem da valorização do mercado externo, priorização de insumos químicos, insumo é tudo aquilo que você adiciona na agricultura, e não está falando de mecanização, até porque é uma agricultura que vai trabalhar basicamente com mão de obra para sal, São as hortas aí, muitas vezes, que estão acontecendo. Muito bem.
Aí a gente vai para a questão 56. A questão 56, ela vai falar do que especificamente? Ela fala da fecundidade. Então, ó, tá pegando aqui de 1960 a 2020, está dizendo, ó, número de filhos, né, baixa de 6,3 lá em 1960 para 1,5 em 2020. E veja que tem uma perspectiva aqui de manutenção. Só para lembrar, né, quando eu estou falando de taxa de fecundidade, estou falando do número médio de filhos por mulher. E aí a gente tem que lembrar uma outra coisa importante. Existe na população a questão da taxa de reposição. Então, na taxa de reposição de população, corresponde àquela, né, taxa de crescimento que é de 2,1% ao ano. Então, se um país qualquer ele não apresentar essa taxa de crescimento anual, ele não vai repor adequadamente a sua população. Mas a pergunta do Enem é: qual fator foi determinante para a mudança do indicador, né, apresentado no gráfico? Então, assim, pera lá. Qual desses fatores? Flexibilização legal da prática do aborto? Não. Envelhecimento? Não. Na verdade, o envelhecimento aqui, né, ele não é fator determinante. O que vai acontecer com ele? Basicamente, a gente vai ter uma questão relativa, né, o envelhecimento ele vai ser consequência dessa redução. Aí a gente tem uma outra coisa. Crescimento dos casos de gravidez precoce? Não. Tá? Nós vamos ter participação feminina no mercado de trabalho? Com certeza, dentre todos esses itens, este é o que vai, né, explicar para a gente esta situação. Então, a partir do momento que as mulheres vão ingressar, e principalmente aqui, ó, dos anos 70 em diante, né, a partir de 73, crise econômica, final do milagre econômico, o Brasil entra, né, num processo chamado aí de década perdida, e aí a gente tem um grande empobrecimento da população, né, ou de uma parcela da população, e isso vai fazer com que, ao mesmo tempo, né, as mulheres que estavam lá lutando por inúmeros direitos, mas também, tá, elas acabam sendo jogadas no mercado de trabalho em função de terem que contribuir, né, de forma intensa para a manutenção da família. E muitas das mulheres se tornam, por exemplo, né, mantenedoras da própria casa, tal, essa coisa toda. Então, participação feminina no mercado de trabalho é o que explica aqui a alternativa D para essa questão. Espero que vocês tenham acertado e vamos em frente. A questão 60 traz para a gente, né, um aspecto importante, que é o quê? A questão da precarização do trabalho, né? Então, a questão 60 diz para a gente, ó, por trás da mágica do Google Assistant, né, e de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando como, aqui já tem um item, ó, como subcontratados, que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Eles ganham, outra coisa importante, ó, baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar um conjunto de horas extras não remuneradas, né? Hora extra não remunerada é o extremo da mais-valia. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que eles automatizem seus próprios trabalhos, né? É o tal da inteligência artificial lá, fazendo treinamento e coisa do gênero, mas aí você tem o quê? Né? Determinados treinamentos de equipamentos para que eles respondam a uma determinada situação. Inteligência artificial da economia, freelancer está vindo atrás de você, tá? Isso é de 6 de outubro de 2021. Então, o texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência: diversificação da função? Não. Tá? Mobilidade da população? Não. Tá? Autonomia do empregado? Também. Né? Gente, se você está olhando aí para o item específico, vai falar assim, poxa, né, tem autonomia aqui? Não. Tem uma concentração da produção? Não. O que tem é uma invisibilidade do profissional. E na medida em que você tem essa invisibilidade do profissional, quer dizer, ele está fazendo algo, né, cria uma situação específica, treina uma inteligência artificial, mas e aí vai ser o quê? Subcontratado, vai trabalhar hora extra não remunerada, vai ter baixos salários. Então, esse é um tema da precarização do trabalho que está muito presente, tá, no mundo inteiro, no Brasil
mais ainda, tá? Seguindo adiante, vamos lá para a questão 63. Questão 63 está falando do quê? A questão 63 está falando de solo. Diversos são os fatores causadores da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com desmatamento. E aí você já sabe, né? Todas as vezes que nós ocupamos uma determinada área, a primeira coisa que nós fazemos é retirar a cobertura vegetal. Então, aí, continuando, que pode ser seguido por diversas formas de ocupação desordenada, como corte de taludes. Talude, gente, para quem não se lembra, né, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, ó. Talude, na realidade, é esse lado aqui, você tem um corte, né? E aí você tem uma declividade maior. Para a construção de casas, rodovias e ferrovias, agricultura, cons de queimada, vários tipos de mineração, irrigação excessiva, crescimento desordenado, superpastoreio, uso do solo para diversos tipos de despejos industriais e domésticos, sem tratamento da área que recebe esses despejos. Enfim, né? De uma forma ou de outra, os solos tornam-se degradados, sendo muitas vezes difícil, quase impossível a sua recuperação. O texto está trazendo o quê? Está trazendo toda uma descrição aqui do processo que leva à perda da fertilidade natural do solo. Então, ao dizer esse trecho aqui, eu já estou respondendo, né? A partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é elevação da biomassa? Não, você tem menos vegetação. Redução da salinização? Não, ele também não está nem comentando a respeito se o tipo de rocha que deu origem àquele solo tem uma grande concentração de sal ou não. O que vai acontecer aqui é uma diminuição da fertilidade natural desse solo, o que levaria, né, à sua impossibilidade de uso para vários processos, ok? Mas principalmente para cultivo e por aí vai. E lembrando que a degradação dos solos é um elemento essencial, né, para que nós tenhamos aí a degradação dos solos, elemento essencial para que nós tenhamos o entendimento do processo, dos efeitos desse processo. Então, é um dos maiores problemas ambientais do mundo, impacta diretamente não só as áreas cultivadas, como impacta todo um processo de ocupação em área urbana. E, além disso, tem um custo econômico gigantesco, ok? Agora a gente vai para a questão 65. A questão 65, ela está falando do quê? Ela está falando a respeito de uma situação econômica. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Né? É horrível por quê? O perguntar tem mais e na prática não ter, né? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Ok? Então, a Carolina Maria de Jesus, no texto lá do quarto do despejo diário de uma favelada. Né? É essa a questão que está aqui. No texto 2, a experiência de ver os filhos com fome na década de 50, descrita por Carolina Maria de Jesus, é vivida no Brasil de 2021 por uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco. Eu trabalhava de ajudante de cabeleireira, mas a moça que tinha o salão fechou. Tá falando de 2021, gente. Está falando do quê? Está falando do período aí da pandemia. Ok? Então é esse o item. Eu vinha me sustentando com o auxílio que tinha, mas agora eu não fui contemplada. Às vezes as pessoas me ajudam com alimentos para os meus filhos. De vez em quando eu acho algum bico para fazer, mas é muito raro. Tem dias que não tenho nem o leite da minha bebê. Tá? Então, até o feijão nos esqueceu, no livro lá de 1960. Tá? Então, aqui a pergunta é, considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentarem uma reflexão sobre. E aí, logo de cara, né, essa pergunta já te dá a alternativa correta. Está falando lá em 2 momentos, mas está falando da recorrência da miséria, né? Infelizmente, na recorrência da miséria. Então, não está envolvendo planejamento de saúde, não está falando de superação da escassez, não está falando da constância da economia, nem da romantização da carência. Mas está falando da recorrência em 2 momentos, né, específicos aí da história brasileira, ok? Seguindo adiante, questão número 66, aí já muda o assunto, a questão 66
está falando de agrofloresta. Então está dizendo, ó, no sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registros de um sistema agroflorestal. Até hoje, agrofloresta, para quem não se lembra, é aquela ideia de você, né, utilizar o extrato maior da vegetação, você não o corta e você planta na parte embaixo. Então, dá para fazer, basicamente, um tipo de cultivo muito adequado para o cacau. Isso recentemente foi mostrado, né, numa novela da TV Globo, vou fazer uma propaganda para a Globo aqui, quem sabe eles me ouvem lá e me mandam um cachê, né? Numa das novelas, eu não lembro o nome da novela agora, mas recentemente se passou, né, a respeito disso, que era o cultivo do cacau, fazendo o quê? Né, a produção à sombra. Então, aí o texto continua. Esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo à sombra, né, do dócil, na verdade, né, da parte superior da floresta nativa. Então está à sombra, né, dessa questão da floresta nativa. Lembrando que a floresta nativa nessa região é a Mata Atlântica. E aí ele está dizendo, ó, esse cultivo de cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade, quando comparado com outras plantações tropicais, como é o caso da monocultura de dendê, né, dos seringais ou do café, né, agricultura ou pastagens. Muito bem, a prática produtiva, né, neste caso, é um exemplo de difusão comercial? Não. Né? A resposta correta vem aqui, ó, logo na letra B. Utilização sustentável dos recursos naturais. Então, a agrofloresta é uma maneira de você conservar o solo, né, de você conservar a vegetação, conservar a biodiversidade e, além disso, conseguir renda, né, para a população sem ter, né, que desmatar. E tem um outro aspecto importante, né, além da conservação da biodiversidade, você mantém a fertilidade. Então não está falando de padronização, não está falando de modernização de plantios convencionais, né? Está falando, e não fala de logística, na realidade está dizendo o quê? Está dizendo do uso da agrofloresta, né, da chamada agricultura sustentável, ok? Passamos adiante. E aí a questão 67. A questão 67, ela vai abordar especificamente uma parte, de novo, né, de geografia urbana, mas vai falar um pouco de áreas específicas do mangue. E aí cita aqui, ó, o maceiro, a mulher e 4 filhos dormindo numa tapera. Tapera é uma casinha muito precária, de 4 paredes de caixão coberta de zinco. Zinco é o tipo da telha, né? Então isso aqui, quer dizer, você tem uma construção precária, né, que normalmente é muito quente, porque isso aqui vai aquecer demais. A água do mangue, na maré cheia, ia dentro da casa. Então está morando basicamente muito pertinho do rio lá, e quando, né, a maré sobe, tem o refluxo da água, chega até a esta casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. Deve ser o quê? Um tipo de mosquito. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali, atrás dos petiscos. Perto da rua, lavavam couro de boi, pele de bode para o curtume de um espanhol. Curtume, né, tá trabalhando com o quê? Com couro. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo. Ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos, né? Então, tipo, né? Ó, encheu a barriga, vai procurar um lugar lá para ele se limpar direitinho, para tomar aquele solzinho. E aí a questão número 67, né, tá falando para a gente o quê? Tá falando da conservação do meio rural? Não. Está falando do crescimento da vegetação ciliar, que é aquela mata, né, que acompanha o curso do rio? Não. Está falando da interferência no espaço geográfico, sem dúvida. Então está falando, ó, as pessoas foram lá, ocuparam um determinado lugar, e aí tem implantação de várias atividades. Tem casas, mas também tem um curtume, né, atuando ali nesta área. E isso provoca uma dinâmica, inclusive, dos urubus. E óbvio que aí, se tem urubu, é porque tem carniça, né, tem aquele mau cheiro característico, e eles vão mesmo para essas áreas. Está falando de equilíbrio do ambiente? Não. Controle da proliferação dos animais? Também não. Então, uma questão aí que me pareceu bastante tranquila de ser, né, realizada.
Questão 68 está falando de direito das mulheres. E aí eu coloquei aqui, ó, que é uma questão que poderia tranquilamente estar em história, é uma questão que poderia tranquilamente estar em geografia, por isso que eu vou comentá-la aqui, mas é uma questão que estaria também tranquilamente em sociologia. Quando nós olhamos para essa questão, eu, o professor Michael, né, e o professor Rodrigo, que é o nosso professor de história, a gente acabou avaliando que poderia estar entrando em qualquer uma delas e vamos lá, né, por aqui neste item. Vamos lá. Elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão. Defensoras ferrenhas da lei, buscaram justiça para os mais marginalizados. Mas agora, mais de 220 juízas afegãs estão escondidas por medo da retaliação do regime do Talibã. Lembrando que está se falando do que? O regime do Talibã, aquele regime de estudantes, né? Que acabaram assumindo o poder no Afeganistão depois que derrotaram os soviéticos. Isso lá nos anos 70, quando os soviéticos invadiram o Afeganistão. Aí depois você tem um longo período de domínio do Talibã. Aí em 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão combatendo o Talibã. E em 2021... o que acabou acontecendo? Em 2021, os Estados Unidos deixam o Afeganistão, e assim que eles deixam o Afeganistão, menos de um mês após eles deixarem o Afeganistão, anunciarem que iam deixar o Afeganistão, o Talibã reassumiu o controle do país, o que mostra que os Estados Unidos mataram milhares de pessoas por lá, né? E na medida, se a ideia deles era desarticular a ação do Talibã, isso não aconteceu, o que prova, né, o fato de que os talibãs estão no poder. Mas vamos lá. Uma delas condenou centenas de homens por violência contra as mulheres, né, incluindo estupro, assassinato e tortura. Mas poucos dias depois que o Talibã assumiu o controle de sua cidade e milhares de criminosos condenados foram libertados da prisão, as ameaças de morte começaram. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo para as mulheres, né, infelizmente. De acordo com estudos de organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida. Esse é um cenário, né, extremamente complicado, extremamente triste. Aí vamos lá. O texto evidencia situação representativa de afronta às estruturas, né, sociais. Quando a gente está falando especificamente aqui, né, desse item, ó, afronta às estruturas sociais? Não. Desprezo aos valores religiosos? Também não. Transgressão às normas morais? Também não. Está falando de desrespeito à dignidade humana, ok? Então, mais uma questão aí importante, nesse caso específico, né, desrespeito às mulheres e a um conjunto de outras normas que em quaisquer países seriam considerados como crimes. Só que durante o regime do Talibã, ou lá no Afeganistão, nesse processo específico, né, ligado ao Talibã, isso não vem sendo feito de forma nenhuma, infelizmente. Seguimos, questão 70, ó. Aí já mudamos, né, para a questão da região amazônica, e aí estamos falando do quê? De alternativas logísticas para mercados especuladores de terras. Então, o que o texto está dizendo? Ó, alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem em indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região. Então, a soja chegou principalmente na região da chamada Baixada de Santarém, né? E aí você tem o quê? Na região do Pará, a soja chegando forte, com a Cargill instalando lá, inclusive, um porto, né, para exportação de soja. Muito bem, é evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, porém, atribuir a ela o fator principal não parece totalmente correto. Por quê? Porque tem outros aspectos ligados a isso. Parto da compreensão central de que a logística que gera o desmatamento está articulada no tripé. Grileiros, quem são grileiros? Aqueles que se apropriam de terras e falsificam seus documentos. Madeireiros, quem são? Aqueles que estão explorando madeira e estão vendendo-as de forma ilegal. E pecuaristas, aí, né, aquela galera que aproveita que já teve desmatamento, vai lá e bota o boi. Tá? Então, assim, aquela maneira mais barata de produzir.
E aí, então, o texto ele está trazendo para a gente uma discussão que vai abordar o quê? Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pelo quê? Primeiro pela letra A aqui, ó, logo de cara. Terras devolutas, né, são, em tese, aquelas terras sem dono. Só que não existe, né, esse termo, não existe terra sem dono. Toda terra sem dono, ela pertence à União, ou seja, ao poder público. Então, neste caso, o que está acontecendo aqui? Tem os especuladores que vão lá e ficam identificando quais são essas áreas de terras devolutas para que haja, né, a grilagem. E aí, né, fica mais fácil. Quer dizer, vai grilando, vai queimando, vai explorando a madeira e logo depois vem aí o gado em cima. Então, tem sonegação de impostos federais? Tem, mas não é disso que está falando. Tem incorporação de exportação ilegal? Provavelmente tenha, né, principalmente da madeira, mas não é disso que está tratando. Desoneração? Não. Flexibilização da legislação ambiental? Não. Né? O que tem é a apropriação dessas terras para fazer aí a produção de maneira específica. Bom, questão 71. No caso da questão 71, né, eu tenho aqui o quê? Está dizendo lá, bilionários lançam nova era de viagens ao espaço. Bom, gente, nova era de viagens ao espaço, eu estou falando aqui do quê? De uma nova corrida espacial, né? Então, o texto e a charge estão falando disso, né? Por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião, né, híbrido. Mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios, né? E o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para a construção de foguetes. Aqui tem o texto falando sobre corrida espacial. Bom, muito bem. Aí o texto 2 vai estar dizendo o quê? Bilionários lançam, né, nova era de viagens espaciais, e aí tá lá, viemos em paz, né, com um marciano. E aí o indígena aqui fazendo, né, uma brincadeira, na realidade, está ironizando o processo, né? Acredite em mim, não confie nesse pessoal. Né? Na prática, está dizendo que, olha, veja o que eles fizeram com a gente quando chegaram por aqui. Os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial. Essa corrida espacial está falando de dependência e progresso? Não, ela está falando de expectativa e de desconfiança. Né? Deixa eu riscar os outros itens aqui. Ó. Expectativa dos avanços, né? Mas desconfiança de outros aspectos, principalmente do que vai ser encontrado por lá e do que será feito, né, com esta situação. Vamos imaginar que fosse possível chegarmos em Marte. E aí? O que vai ser feito agora? Né? Vai haver um processo de colonização de Marte, a exemplo de vários filmes aí que abordam esse aspecto? Tá? Essa é uma discussão que é interessante. Muito bem, vamos lá para a questão 74. Questão 74 está falando do quê? Né? Sai Suruí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26. Se não for a pronúncia, se não for essa, sai, né? Eu peço desculpas aqui, mas eu acho que é a mais próxima que eu consigo. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo, tá? E aí, então, vem a questão. O discurso da líder indígena explicita um problema global, né, relacionado a quê? Né? Relacionado àquilo que é fundamental nesse aspecto, né? Que é o quê? Manejo tradicional? Não. Reciclagem residual? Não. Consumo consciente? Não. Né? O texto está falando da exploração predatória. Então, na medida em que eu tenho, tá, a exploração predatória, eu vou ter aqui o que ela está dizendo, a Terra está falando, tá? Não temos mais tempo, ou seja, não temos mais tempo a perder, tá? No sentido de não retomarmos os princípios básicos ligados à conservação dos recursos naturais, né? É essa a ideia. Então, essa é uma questão que eu considerei bem tranquila. Indo adiante, vamos para a questão 76. Questão 76 está falando aí, né, de um acordo entre
União Europeia e Mercosul. Então, está dizendo lá, ó, produtores rurais europeus são antigos opositores de um grande acordo com o Mercosul. Aliás, esse acordo com o Mercosul, com mais de 20 anos, 29 anos para ser colocado, não colocado em prática, mas para serem retiradas as amarras. Aí depois, né, que foi comemorada a efetividade do acordo, aí retorna-se para a Europa e tem uma nova discussão. Quem sabe agora, né, com tantas barreiras impostas pelo Trump, talvez Mercosul e União Europeia possam efetivamente destravar aí este acordo e fazerem funcionar o acordo tal qual ele prevê. Na visão deles, né, na visão dos produtores rurais europeus, existe um nítido risco de concorrência desleal, pois na Europa é preciso seguir regras mais rígidas de produção que encarece o processo, principalmente no que diz respeito ao uso de agrotóxicos, tá, gente? Para a gente aqui, a coisa é muito liberada. Assim, eles não conseguiriam competir com os preços, por exemplo, da carne brasileira, que teriam seus negócios ameaçados. Por outro lado, o setor industrial europeu se mobiliza a favor do acordo, uma vez que as reduções de tarifas no comércio internacional dariam maior acesso ao mercado sul-americano. Então, quer dizer, os agricultores de lá estão preocupados, os industriais estão contentes. Por quê? Porque eles poderiam vender mais coisas aqui de forma a intensificar esse comércio, a ganhar mais dinheiro. E aí a pergunta é, né, um exemplo é o setor automotivo europeu, que prevê maior participação e concorrência nos países do Mercosul, caso o acordo siga em frente. Então, ó, no contexto do acordo citado, os dois grupos econômicos defendem, respectivamente, né, a restrição dos fluxos migratórios? Não. A ampliação das leis trabalhistas? Não. Proteção das florestas nacionais? Não. O que eles estão defendendo lá, ó, uma galera está defendendo a manutenção das barreiras fitossanitárias, né? O que é isso? É falar, olha, então se tem, no caso, vou pegar especificamente aqui, no caso da soja, estão usando muito agrotóxico, então não dá para comprar. No caso, por exemplo, da cana-de-açúcar ou do etanol, eles usam ainda trabalho infantil no corte da cana, ou queimam a cana para cortar. Então isso seria uma barreira aí, né, de forma fitossanitária, ambiental. E, por outro lado, tem um outro grupo, né, industrial que está defendendo o quê? A livre circulação de mercadorias. Portanto, nesta questão, a alternativa D, né, é a alternativa correta. Vamos para a questão 79, e a questão 79 ela é muito direta, né? É uma questão de geografia econômica, que traz lá um texto do professor Milton Santos, grande professor Milton Santos, que faleceu lá em 2001, né? Mas uma das maiores figuras da geografia mundial. Então, diz o texto, concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável, sempre que a batalha entre agentes, né, para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais, exige o respeito a certas regras. Então, ó, ele está falando aqui que isto exige o respeito a certas regras, ok? Entre elas as regras de convivência, pré-estabelecidas ou não. E aí ele fala aqui, ó, já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta, ok? Num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. Então é aquela ideia de que para conquistar o que eu quero, eu vou fazer o que for necessário, né? Por isso que ele vai finalizar o texto aqui no trecho do livro Por uma Nova Globalização, dizendo assim, ó, a competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale e, desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. Então, vamos lá, ó, de acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável? É o dumping comercial, né? O que é o dumping na prática? O dumping é quando você vende uma mercadoria pelo preço, abaixo do preço de custo. Aí você fala assim, mas como é que se faz isso? Se você conseguir um monte de isenções fiscais num lugar, você consegue isso. Ou determinadas corporações, elas podem até ter prejuízo durante um determinado tempo para conseguirem ganhar um mercado. E na medida em que elas ganham esse mercado, depois elas voltam com um preço normal. Então o dumping é isso, né? É aquela ideia de você ter uma prática totalmente desleal
porque nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Então, se você for pegar uma pequena empresa, um pequeno comércio, jamais vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas se você pegar grandes, né, empresas, vou pegar o caso do Walmart, por exemplo, teria condições de fazer isso perfeitamente, sem nenhum problema. Não está falando de fusão administrativa, não está falando de holding empresarial, não está falando de limitação de mercado, nem de modernização da produção industrial. Está falando especificamente de uma prática econômica chamada de dumping. Caminhando quase que para o fim, vamos lá. Noções agora de geologia. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos. Cordilheira do Himalaia, que é formada a partir, né, daquele processo chamado de orogenético, né? Orogênese. Orogênese, você tem o quê? No caso aqui, você tem a pressão horizontal acontecendo e tem, né, o quê? Duas placas se chocando. Então, nesse quesito, ele está dizendo assim, aqui a gente tem, né, 50 milhões de anos, então, as duas placas se chocando lá. É possível encontrar nessa cordilheira 15 das maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos que contam com altitudes bem superiores a 7.000 metros. O Everest, em questão, tem 8.848 metros de altitude e continuam crescendo 0,8 milímetros por ano. A dinâmica natural, que é responsável pelo fenômeno apresentado, né, essa daqui chama-se o quê? Encontro de placas tectônicas. Então, não está falando de lava, não está falando de intemperismo químico, não está falando de sedimentação, de erosão do vento, né, e nem do derretimento de geleiras, mas do encontro de duas placas que acabam formando aquelas chamadas os dobramentos modernos, que é um processo de orogenético. Lembrando, né, que existe um outro processo, no caso da orogênese aqui, é aquela pressão horizontal, mas tem aquela pressão que é uma pressão vertical, e aí quando você tem ela, você tem uma falha, criação de falha, e aí você vai ter uma parte sendo soerguida e outra parte sendo rebaixada, e aí tem aquele processo que é chamado de epirogênese. A questão não trata de epirogênese, mas epirogênese também existe. Então, no caso da epirogênese, você vai ter uma parte levantada, uma parte rebaixada, né, e aí você tem uma grande fratura, tá certo? Indo adiante, questão 85, na questão 85 eu tenho o quê? Aquecimento global. Então, simulação de mudança de temperatura média anual em relação ao período pré-industrial. Então, aqui, 1,5 grau, né, 2 graus, 4 graus. E aí depois eu vou ter o quê? Simulação de mudança de pluviosidade. Então, aqui eu estou falando de temperatura, aqui eu estou falando de pluviosidade, né, com 1,5 grau, com 2 graus e com 4 graus. O que acabou acontecendo? Existe aqui, a chamada zona de convergência intertropical, e aí você acaba percebendo que nesse processo com 2 graus, por exemplo, ela acaba se deslocando mais para o norte, aí você tem uma bagunçada aqui. Então, bagunçaria muito, né, o sistema de circulação atmosférico, tal qual está colocando aí. Então, qual medida é capaz de minimizar as mudanças apresentadas? Então, expandir o transporte marítimo? Não. Incentivar os fluxos migratórios? Não. Monitorar as atividades vulcânicas? Não vai ter nenhuma possibilidade de fazer. Você pode até monitorar, mas você não tem como atuar nela, né? Priorizar a utilização de termoelétricas? Também não. Então, a letra D é a única, né? Que é controlar as emissões do carbono, que é um dos gases de efeito estufa. E aí a gente, né, teria o quê? Um controle mais efetivo, né, do carbono, a gente poderia reduzir aí o ritmo do aquecimento, que se torna extremamente necessário. Veja que tem várias questões aqui que estão dialogando, né? Tem o texto da Tsai Surui, agora há pouco, né, lido aqui, falando a respeito disso. No final, né, tem uma de geografia que pode ser de sociologia também. Olha só, a definição de sertão, né? Então, quando estávamos avaliando essa questão, tanto eu quanto o professor Michael, nós observamos o quê? Que ela poderia tranquilamente ser colocada lá em sociologia, assim como também, né, pode ser colocada em geografia, aproveitei ela aqui até para comentar. Então, ela está dizendo o seguinte, sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas, fotografia da avó, né, bordada. Ok? Então, aqui está dizendo, a definição de sertão, descrita no bordado. Né? Sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas.
Está falando do quê? Está falando de percursos e roteiros turísticos? Não. Está falando de trajetos e, né, movimentos holísticos? Também não. Está falando do quê? De vivências, né? Vivências e itinerários, trajetos socioafetivos. É isso. Ok? Não tem nem muito mais o que dizer, porque aí está dizendo o quê? Está falando de uma vivência, né, da avó bordadeira e, né, da questão do afeto. Então, se o sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas, né, você tem um desenho aí, uma fotografia da avó bordada desta maneira. Ok? Por isso que, né, talvez a questão lá na sociologia a pessoa fosse até discuti-la de uma outra maneira, mas aqui eu só estou apontando qual é o item. Penúltima questão, 89. Cerrado, né? O cerrado é um bioma, o cerrado é um domínio morfoclimático no Brasil, ok? Bioma é um conceito que está mais ligado à questão da biologia ou, de forma geral, né, ao conjunto de vida que tem lá. Domínios morfoclimáticos, um conceito elaborado pelo professor Aziz Absaber, que regionaliza o Brasil a partir dos seus domínios morfoclimáticos, entre eles o cerrado. E aí está falando, né, daquela interação entre o clima, o relevo, a vegetação, o solo, a hidrografia, que dão características particulares a estas paisagens. E o texto diz: no cerrado, o conhecimento local está cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Oba, já deu a fita aqui. De um lado, o capital impõe conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina, olha só, o capitalismo aqui fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragatização, crescimento das pragas, para quem não sacou o que é, né, dos seres humanos e não humanos, a violência simbiótica, né, simbiótica não, a violência simbólica, por favor, desculpa aí que, né, houve aqui uma falha de leitura. A superexploração, as chuvas e, né, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. E aí a gente tem o quê, ó? A territorialização do agronegócio e a subordinação do campesinato. O campesinato é da agricultura familiar, tá? Então, a pergunta é, os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há o quê? Ora, na medida que a lógica do agronegócio, que vai subordinando aqui, que vai, né, fazendo várias coisas, a primeira coisa que a gente tem é o que está na letra A. Tem um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições, né, para a vida. Então, tem um descaso aos latifundiários? Não. Tem um desprezo ao assalariado? Aí você poderia falar, até tem, mas ele não está falando exatamente disso, né? Afetando o engajamento dos sindicatos? Ele não traz nenhuma fala sobre sindicato. Desrespeito aos governantes? Também não. Assédio ao empresariado? Não, né? Se fosse poderia até ainda ler até o final. Mas o que tem é um cerco aos camponeses que estão cada vez mais tendo dificuldades para, né, continuarem mantendo suas práticas agrícolas tradicionais. E, gente, é bom lembrar que assim, ó, o agronegócio ele tem inúmeros problemas. São todos os praticantes do agronegócio que vão, né, trazer inúmeros problemas? Nem todos, mas infelizmente, né, o que nós temos é muito acentuado. Vide que o cerrado é um dos biomas brasileiros, ou um dos domínios morfoclimáticos, né, que são chamados aí de hotspots, ou seja, que já tem mais de 70% da sua área ameaçada. Ok? Então, no Brasil, nós temos basicamente duas áreas de hotspots. Hotspot é aquele conceito de elevada biodiversidade e extrema ameaça. Tá? Então, o caso da Mata Atlântica é né? Que a Mata Atlântica foi reduzida muito a uma pequena área hoje em dia, e no caso do Cerrado também, basicamente em função aí do agronegócio. E a última questão de geografia, então agora já que eu cheguei na última aqui, você chegou comigo, não esquece, hein? Eu só falei isso lá no começo e não falei mais. Se não curtiu, curta o vídeo, né? Se não se inscreveu no canal ainda, se não é inscrito, se inscreve. E se você curtiu aqui o que eu estou fazendo, né, o que nós estamos fazendo aqui no canal, não deixa de divulgar para os amigos, porque isso ajuda muito a gente. Questão 90, ó. População de cerca de 25 milhões de pessoas
60%, né, de minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur, Xinjiang. Xinjiang é uma província que está no noroeste da China. Então, lá naquela parte interior da China, lá no noroeste. E aí está dizendo aqui, ó, Xinjiang é uma região estratégica para a China, faz fronteira com os 8 países, aí você vai pensar assim na Ásia Central, né, os países de terminação AN, tá? Então a gente vai ter, no caso aí, né, o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, né, Turcomenistão, é nesta região. E aí está falando do megaprojeto chinês chamado Cinturão em Rota, que é a diplomacia que a China tem utilizado, a diplomacia da infraestrutura, que tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Então, está dizendo lá, tem os uigures, tem a questão de um movimento separatista, inclusive, né? No caso dos uigures, tem uma questão que é dita a respeito de não tratamento adequado pelo governo chinês aos uigures e por aí vai, tá? O texto 2 está dizendo, ó, dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca por receber 1,7 milhão de migrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo é que o governo fornece subsídios à população visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han. E aqui tem uma questão, né, que vai trazer de volta para esse aspecto aí do movimento separatista. Os uigures alegam que não são tratados de forma correta, que não são tratados com todo o respeito devido, né, pelo governo chinês. Por outro lado, né, eles formam uma minoria dentro do contexto da maioria de etnia Han. O governo chinês tem feito o quê? Tem incentivado essa migração da etnia Han para esta área. Então aqui está dizendo lá o texto, né, do Toyoshima, disparidade socioeconômica e fluxo migratório chinês e interpretação de eventos contemporâneos, segundo os clássicos do desenvolvimento, da revista de Economia Contemporânea de 2017. Tá? Muito bem, a política demográfica para a província mencionada, tá, nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês: promover a ocupação, tá, territorial, rural? Não. Favorecer a liberdade religiosa? Não. Descentralizar a gestão pública? Não. Incentivar a pluralidade cultural? Também não. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui é a ideia de assegurar a integridade territorial. O governo chinês está olhando para essa área, né, pensando do ponto de vista de grana. Eu coloquei reais aqui, mas deixa eu colocar dólares também. Eu não sei qual é o símbolo, né, da moeda do yuan chinês, né? Mas de toda forma está falando assim, ó, tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás. Qual é a lógica? Ocupar essa região para poder fazer a exploração e para poder promover o desenvolvimento. Até porque, né, o movimento uigur, ele tem uma questão separatista. Tá? Então tem aqui uma ideia de um separatismo nesta região. E aí é claro que na medida em que você vai povoando a região com outro grupo, tá? Este grupo está mais ligado aí à região central ou total da China. Tá? Então assegurar a integridade territorial é aquilo que se aborda. Muito bem, minha gente. Então aqui, ó, eu deixei no final, tem um gabarito, que foi o gabarito oficial divulgado pelo Enem, para que você possa consultá-lo, se assim o quiser, né? E estou desejando a você ótimos estudos e que você siga com a gente por aqui. Então, ó, se você gostou do conteúdo, de novo, curta o vídeo, se inscreva no canal, divulga para os amigos, né, que nós vamos curtir muito, nós vamos gostar muito. E deixa aí o seu comentário no vídeo, né, que isso vai ajudar muito, tá certo? Bons estudos, fiquem bem e nos vemos por aqui. Tchau, tchau, até mais.